Pessoal, nós vamos resolver agora então as questões da terceira avaliação aplicada para a turma 3 da disciplina de Química Fundamental 1, tá certo? No semestre 2023.1 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos lá então. A questão número 1 então nos diz o seguinte: determinado composto possui carbono, hidrogênio e enxofre em sua composição. 25% de carbono, 8,3% de hidrogênio e além disso ele tem uma massa molar de 48 gramas. Determine, letra A, ele é polar ou apolar, letra B, quais as hibridizações dos átomos de carbono e de enxofre e letra C, quais as cargas formais nos átomos de carbono e de enxofre. Evidentemente, a primeira coisa que precisamos fazer é determinar, afinal, qual é a fórmula molecular do nosso composto, né? Para isso, utilizaremos aquele procedimento usual, né? Nós temos aí a composição percentual, lembrar que a composição, o percentual do enxofre, né? Ele pode ser obtido, calculado por diferença, né? Visto que a soma dos percentuais em massa de todos os elementos que constituem a molécula deve perfazer 100%. Então, nós temos o percentual de carbono e de hidrogênio, então o percentual de enxofre pode ser obtido por diferença, né? Nesse caso é 66,7% de enxofre. Se nós assumirmos que temos uma massa de 100 gramas de amostra, esses percentuais corresponderiam às massas. Dividindo cada uma das massas pelas respectivas massas molares, nós encontramos o número de mols de cada elemento. Uma relação em número de mols já é uma fórmula química, mas essa fórmula, seja mínima ou molecular, deve ser uma relação entre números inteiros, e o artifício matemático é dividir cada um dos índices, então cada um dos números de mols, pelo menor deles, que nesse caso é 2,08. Então a fórmula do nosso composto é CH4S, que tem justamente uma massa de 48 gramas por mol. Então essa é a fórmula molecular do nosso composto, tá certo? Na sequência, então, para sabermos se ele é polar ou apolar, precisamos saber qual é a sua estrutura, né? A sua geometria. E para isso, nós vamos escrever a estrutura de Lewis, né? E utilizar o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? Seguindo as regras para se escrever a estrutura de Lewis, né? E usar na sequência o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? E levando isso em conta que o carbono, né, forma 4 ligações, que o hidrogênio só forma uma ligação, a fórmula que nós vamos chegar, né, será com 3 ligações simples carbono e hidrogênio, com o carbono ligado ao enxofre e com o enxofre através de uma ligação simples ligado a um átomo de hidrogênio e, além disso, 2 pares não ligantes em torno do átomo de enxofre, tá certo? Bom, se no lugar do grupo SH, né? Sim, o composto, no caso, pela fórmula, enfim, é o metanutiol, né? Mas, enfim, se no lugar do grupo SH nós tivéssemos um átomo de hidrogênio, né? Nós teríamos metano e nós teríamos, portanto, uma espécie apolar, né? Mas, né? Enfim, pelo fato de termos o grupo SH, a soma dos vetores de momento de dipolo não será o vetor nulo, né? Nós temos duas ligações carbono e hidrogênio, que nós podemos somar e ter uma resultante, e depois nós teríamos aí duas ligações, uma sendo carbono e hidrogênio e outra carbono e enxofre, além do que ainda existe a ligação enxofre e hidrogênio. Enfim, não há como a resultante dessa soma vetorial ser o vetor nulo, de forma tal que devemos concluir que a espécie é polar. Bom, qual a hibridização em torno dos átomos de carbono e enxofre, né? Em torno do átomo de carbono, 4 pares de elétrons, uma vizinhança e tetraédrica e tal, enfim. Então, a hibridização é sp3, né? A geometria em torno aí do átomo de enxofre é angular, né? Mas, enfim, nós temos aí a necessidade de 4 orbitais para acomodar 4 pares de elétrons, né? 2 ligantes e 2 não ligantes. Mas, em todo caso, 4 pares de elétrons. Precisamos, então, de 4 orbitais híbridos. A hibridização também será do tipo sp3, né? E, por fim, as cargas formais em torno do átomo de carbono, dos átomos de carbono e de enxofre, né? Então, calculamos a carga formal utilizando o procedimento usual, né? Número de elétrons de valência, no caso do carbono é 4, menos número de elétrons não ligantes, então há nenhum, menos número de ligações, que é 4, isso dá uma carga formal igual a zero.
para o enxofre, número de elétrons de valência, né, no elemento, que são 6, menos número de elétrons não ligantes, que são 4, menos número de ligações, que são 2. Isso também dá uma carga formal igual a zero. Então a carga formal é zero, tanto para o carbono quanto para o enxofre. Tá certo? Bom, com isso então, respondidas, né, todas as perguntas postas, ok? Vamos em frente então. A questão 2 então nos diz o seguinte: usando os dados da tabela abaixo, responda. Sendo menos 1.521 kJ por mol a entalpia de combustão do composto da questão 1, qual a energia de dissociação média da ligação S-O? Sendo que SO2, CO2 e água são os produtos da combustão. Conforme nós vimos, o composto, né, da questão 1 era o metanotiol, CH4S. Bom, ele reage com oxigênio, né, é a reação de combustão, produzindo SO2, CO2 e água. Balanceando a equação, nós verificamos que 1 mol de metanotiol reage com 3 mols de O2, produzindo 1 mol de SO2, 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Para calcular a entalpia da reação, a partir de valores médios, né, de energia de dissociação de ligação, nós utilizamos aquele procedimento já conhecido. Né? Nós consideramos que todas as ligações nos reagentes estão sendo rompidas, né? Portanto, todos os valores são endotérmicos. Nós ficaríamos então imaginariamente aí com um conjunto, né, de átomos que depois nós vamos combinar então para formar todas as ligações nos produtos. E como todas essas ligações estão sendo formadas, todos os valores são exotérmicos. Né? Então, no caso aí dos reagentes, nós temos metanotiol, nós vamos romper 3 ligações carbono e hidrogênio, então vai ser 3 vezes 410 kJ por mol. Nós vamos romper uma ligação carbono e enxofre, 260 kJ por mol, e nós vamos romper uma ligação enxofre hidrogênio, 340 kJ por mol. E além disso, nós temos as ligações no oxigênio, né? O, 498 kJ por mol, mas que nós temos que multiplicar por 3, né? Porque são 3 mols de oxigênio na reação. Ficamos então com 3.324 kJ por mol. No caso dos produtos, se você escrever na estrutura de Lewis para o SO2, verificará que são 2 ligações duplas enxofre-oxigênio. Bom, então nós temos que multiplicar por 2 o valor, né, da energia média de dissociação de ligação enxofre-oxigênio. Mas nós não conhecemos esse valor, é justamente ele que nós queremos calcular. Vamos deixar aí então como uma incógnita, né? Então nós temos ainda 732 kJ por mol, que é o valor da energia média de dissociação de ligação carbono dupla oxigênio, mas nós temos que multiplicar por 2 esse valor, porque em cada mol de CO2 são 2 mols dessas ligações, C-O. E na molécula de água nós temos as ligações oxigênio e hidrogênio, 460 kJ por mol, mas nós temos que multiplicar por 2, porque em cada mol de moléculas de água são 2 mols dessas ligações, e temos que multiplicar por 2 de novo, porque na nossa equação balanceada serão produzidos 2 mols, né, de moléculas de água. Isso e tudo então somado dá 3.304 kJ por mol. Lembrar que esse valor é exotérmico, né, que são ligações formadas aí nos produtos, e nós temos ainda como incógnita, né, 2 vezes o valor da ligação dupla enxofre-oxigênio. Tudo isso somado deve ser igual à entalpia da reação, mas a entalpia da reação já foi fornecida, né? Menos 1.521 kJ por mol. Né? Então, 3.324 kJ por mol, que é a soma das ligações rompidas nos reagentes, menos 3.304 kJ por mol, que é a soma das ligações formadas nos produtos, né? Por que menos? Porque nos produtos as ligações estão sendo formadas, né? O somatório aí de valores é exotérmico, né? Daí o menos. E aí, pela mesma razão, menos, né? 2 vezes a entalpia, a energia de dissociação média da ligação enxofre-oxigênio. Né? Tudo somado, nós ficamos que 2 vezes a entalpia da ligação, a energia da ligação S-O igual a 1.541 kJ por mol. Não confundir aí o sinal de igual da equação com, né, a dupla ligação enxofre-oxigênio. Mas enfim,
Então, como são duas ligações duplas, né, enxofre-oxigênio, dividindo esse valor por 2, 1541 dividido por 2, 770,5 kJ por mol é o valor, né, de cada ligação dupla enxofre-oxigênio, que é o que o problema nos pede, né? Qual a energia de dissociação média da ligação? S-O, 770,5 kJ por mol é a nossa resposta, né? Está respondida, portanto, a questão. Só a título de informação ou de complemento, né? Se você encontrar por aí em tabelas, né, com valores médios de energia de dissociação, né? Você vai encontrar para enxofre-oxigênio 523 kJ por mol, em outras tabelas 515 kJ por mol, né? Um valor, por certo, bastante diferente desse que nós calculamos. Só que nessas tabelas, né, o valor médio ele é calculado a partir do valor da ligação dupla enxofre-oxigênio em diversas, né, moléculas, produzindo-se então esse valor médio. E aí, no caso, nós utilizamos inclusive o valor experimental da entalpia de combustão do metano-tiol, né, para calcular o valor das ligações S-O, usando aí uma única reação, né, como exemplo, em um único composto, né, no qual ligações duplas de enxofre-oxigênio aparece, que no caso é SO2. Daí então a diferença, né, em relação a valores que encontramos em tabelas por aí, tá certo? Mas enfim, tomando como menos 1521 kV por mol a entalpia de combustão do metano-tiol e utilizando os valores de energia de ligação na tabela dada, né, o valor que podemos calcular, ou que calcularemos, né, para a entalpia da ligação, para a energia da ligação S-O é 770,5 kJ por mol a partir dos dados colocados no problema, tá certo? Essa então a resposta. Prossigamos. Questão número 3, então, nos diz o seguinte: sendo AB2 mais uma espécie formada por dois elementos do grupo 17 da tabela periódica, qual o número de elétrons não ligantes em sua estrutura de Lewis? Bom, tanto A quanto B são elementos do grupo 17 da tabela periódica. Nós temos um átomo de A e dois átomos de B. Elementos do grupo 17 da tabela periódica têm 7 elétrons na camada de valência. São 3 átomos, né? 1 de A e 2 de B. 7 vezes 3, 21. Acontece que nós temos aí o cátion, AB2+. Então é AB2 que perdeu um elétron. 21 menos 1, 20. Então essa espécie AB2 tem um total de 20 elétrons, considerados aí, é claro, unicamente os elétrons de valência, né? Então utilizemos aí as regras para escrever a estrutura de Lewis. Formemos uma ligação entre o átomo, inicialmente, né, uma ligação entre o átomo central e cada um dos átomos periféricos. Então são duas ligações simples, né, entre o átomo A e cada um dos átomos B. Cada ligação é um par de elétrons, então são 4 elétrons. 20 menos 4, 16 elétrons. Completar os octetos dos átomos ligados ao átomo central. Cada átomo B já tem 2 elétrons, aí estão sendo compartilhados. Para um octeto faltam 6. Então 6 no átomo B, 6 no outro átomo B, 6 mais 6, 12, 16 menos 12, 4. Como ainda sobraram elétrons, posicionar esses elétrons em torno do átomo central. Então esses 4 elétrons vão em torno aí do átomo A, completando inclusive, né, os octetos do átomo A, tá certo? Então essa é a estrutura de Lewis aí para essa espécie, né, genérica AB2+. Bom, mas então já estamos em condições de responder a pergunta, né, qual o número de elétrons não ligantes em sua estrutura de Lewis. Contando aí, né, 6 mais 6, 12, com 2, 14, com 2, 16. Então são 16 elétrons não ligantes na estrutura de Lewis, tá certo? Respondida então a nossa pergunta. Só a título de exemplo e de ilustração, né, de uma espécie, digamos, real, específica, né, que apresenta justamente essa estrutura, tá aí, essa estrutura, né, ICl2+, tá certo? Fica aí como exemplo, né, embora a questão não peça. Prossigamos então. Questão número 4. Determinada espécie química tem sua estrutura representada pela figura abaixo, né? Qual espécie é essa, né? Bom, consideradas as possibilidades aí postas, né, é uma questão de múltipla escolha, veremos que BRF4+ é a única espécie que preenche os requisitos, né? Se não, vejamos.
Bromo é do grupo 17 da tabela periódica, flúor também, né? Então eles têm 7 elétrons na camada de valência. São 5 átomos ao todo, 1 de bromo, 4 de flúor. 7 vezes 5, 35, seriam 35 elétrons, bem entendido, considerado apenas os elétrons de valência. Mas é a espécie BRF4+, então perdeu um elétron, 35 menos 1, 34. 34 elétrons a distribuir. Bom, sigamos as regras então para escrever estruturas de Lewis, né? Formemos uma ligação entre o átomo central, que é o bromo, e cada um dos átomos periféricos. São 4 ligações simples, são 8 elétrons, 34 menos 8, 26. Ainda teríamos 26 elétrons a distribuir. Tendo sobrado elétrons, completar os octetos dos átomos ligados ao átomo central. Cada átomo de flúor tem 2 elétrons aí, né, compartilhado na ligação. Para completar um octeto faltam 8, né? Perdão, para completar um octeto faltam 6, né? Já tem 2, com mais 6, 8. Então 6 elétrons, né, em torno de cada átomo de flúor para completar o octeto, são 4 átomos de flúor, 6 vezes 4, 24. Né? Então sobrariam ainda 2 elétrons que, seguindo as regras, devem ser posicionadas em torno do átomo central. Né? E é o que fizemos então. Sendo assim, você fica aí com 4 pares ligantes em torno do átomo central e mais um par não ligante, que é justamente o que nós temos aí na nossa figura. Né? E satisfaz plenamente, né, a geometria posta, tá certo? Então, BRF4+ é a resposta. Né? Se nós considerarmos, por exemplo, o íon NH4+, sua geometria tetraédrica, né, não poderia ser de forma alguma. Né? Enfim, CCl4+, também é tetraédrico, SO4-2, né, o íon sulfato é tetraédrico também. Né? E as outras espécies todas, né, fica aí como um exercício, né, para quem quiser, enfim, praticar mais, né? Se você desenhar a estrutura de Lewis para essas espécies, você vai verificar que realmente, né, você ter uma espécie, né, formando 4 ligações, né, com os átomos periféricos e tendo um par de elétrons livre, né, para produzir essa geometria aí, né, que seria do tipo gangorra, né, tá certo? Enfim, apenas a espécie BRF4+ é que satisfaz. Né? Algumas você já pode eliminar de plano, né? Como por exemplo tetracloreto de carbono, NH4+, etc. E mesmo para as demais, né, se você escrever a estrutura de Lewis, você vai verificar que elas não satisfazem, né, essa realidade. Um átomo central formando 4 ligações aí simples, né, com os átomos periféricos e tendo ainda um par de elétrons isolado, né, em torno de si, nessa geometria gangorra, tá certo? Então, enfim, BRF4+ é, dentre essas espécies postas aí como exemplo, ou como, melhor dizendo, como alternativas, né? É a única espécie que satisfaz a geometria posta, que satisfaz, né? Enfim, contempla aí essas 4 ligações e mais um par isolado em torno do átomo central, produzindo então essa geometria do tipo gangorra, tá certo? BRF4+, então, é a alternativa correta. A questão número 5, então, nos pergunta qual das seguintes afirmações é falsa. Né? Então, na letra A teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular, ou teoria dos orbitais moleculares, né, como seja, podem ser descritas como 2 visões diferentes da mesma coisa. Essa coisa, né, a qual o enunciado faz referência, por óbvio, né, é a ligação química. A afirmação está correta, sim. Né? Teoria da ligação de valência, o que inclui os orbitais híbridos, né, e teorias orbitais moleculares são presentemente 2 abordagens distintas, né, 2 approaches aí diferentes para se explicar a formação das ligações químicas, formação e estabilidade, né, das ligações químicas. Cada teoria tem, né, enfim, seus pontos fortes e fracos, né? Mas enfim, ambas as teorias, ambas as abordagens coexistem, né, presentemente. Mas enfim, sim, né? Teoria da ligação de valência, TLV, e a teoria do orbital molecular, são sim 2 visões diferentes, né, para explicar a mesma coisa, que é, grosso modo, a ligação química. Então a afirmação está correta. Estamos à procura, no caso da afirmação falsa, né? Então não pode ser a letra A. Letra B. Quando se considera os orbitais moleculares resultantes da sobreposição de quaisquer 2 orbitais atômicos específicos, os orbitais ligantes são sempre mais baixos em energia do que os orbitais antiligantes. Sim, a afirmação é verdadeira, né?
teoria dos orbitais moleculares, os orbitais que têm energia mais baixa do que os orbitais atômicos que foram utilizados na sua construção são ditos ligantes, e os orbitais que têm energia mais alta do que os orbitais atômicos, a partir dos quais foi construído ou foram construídos, são os chamados orbitais antiligantes. Então, a afirmação é verdadeira, né? Enfim, os orbitais ligantes têm energia mais baixa do que os orbitais antiligantes. Considerados, orbitais ligantes e antiligantes, bem entendido que foram construídos, a partir do mesmo conjunto ali de orbitais atômicos. Bom, letra C. A afirmação está correta, então, na letra B. Letra C. Os orbitais moleculares são geralmente descritos como sendo mais deslocalizados do que os orbitais atômicos hibridizados. Sim, a afirmação é verdadeira, porque os orbitais atômicos híbridos, construídos a partir de orbitais atômicos puros, apesar de serem orbitais híbridos, pertencem ainda a um certo átomo em particular. Os orbitais híbridos sp3 do carbono, na molécula de metano, por exemplo, pertencem ao carbono. Embora sendo orbitais híbridos, são localizados. Já os orbitais moleculares, como o próprio nome indica, pertencem à molécula como um todo. Então, a noção de deslocalização dos elétrons de ligação já é algo íncito ao próprio modelo trazido pela teoria dos orbitais moleculares. Então, os orbitais moleculares são geralmente descritos como sendo mais deslocalizados. A noção de deslocalização dos elétrons de ligação já é algo íncito ao próprio modelo. Então, algo mais deslocalizados, são mais deslocalizados do que os orbitais atômicos hibridizados, visto que esses últimos, apesar de hibridizados, pertencem a um certo átomo em particular. Então, a afirmação é verdadeira. Letra D. Uma das deficiências da teoria do orbital molecular é sua incapacidade de explicar uma ligação tripla na molécula de nitrogênio N2. Não, a afirmação é falsa, Se você tomar o diagrama de níveis de energia apropriado para a molécula de N2 e calcular a ordem de ligação, você vai verificar que a ordem de ligação é igual a 3, que corresponde a uma ligação tripla. Então, a teoria dos orbitais moleculares dá de conta, sim, de explicar a tripla ligação na molécula de N2. Então, a afirmação é falsa. Então, afirmação falsa, letra D. Mas precisamos verificar ainda aí a letra E. Uma das deficiências da teoria da ligação de valência é sua incapacidade de explicar o paramagnetismo da molécula de O2, da molécula de oxigênio, O2. A afirmação é verdadeira, sim. A TLV realmente prevê que O2 deveria ser diamagnético, enquanto experimentos simples, demonstrações aí, inclusive, mesmo sem medir momento magnético e tal, demonstram que O2 é paramagnético. Então, a TLV é deficiente nesse sentido, ela é incapaz de prever o paramagnetismo do oxigênio. Quem prevê corretamente o paramagnetismo do oxigênio é a TOM, a teoria dos orbitais moleculares. A TLV é incapaz disso, ela prevê, na verdade, que O2 deveria ser diamagnético. Então, dizer que uma deficiência da TLV é sua incapacidade de explicar o paramagnetismo do O2, sim, a afirmação é verdadeira. Então, concluímos, é claro, que a única afirmação falsa, incorreta, dessas que foram postas é a letra D, tá certo? Prossigamos então. A questão número 6, então, nos diz o seguinte: um composto com massa de 46 gramas por mol tem a seguinte composição percentual: 4,35% de hidrogênio, 26,09% de carbono e 69,57% de enxofre. Em sua estrutura de Lewis, qual o número de elétrons não ligantes? Bom, primeiramente, é claro, precisamos saber qual é a fórmula molecular do nosso composto. A soma dos percentuais perfaz 100%. Se nós tivermos, então, 100 gramas de amostra, nós teríamos aí as massas de carbono, hidrogênio e enxofre. Dividindo cada uma das massas pelas respectivas massas molares, nós chegamos a uma relação em número de mols, e depois, então, para obter uma relação entre números inteiros, nós dividimos cada um dos índices pelo menor deles. Nós chegamos, então, a uma fórmula CH2S, cuja massa molar é justamente 46 gramas, de forma tal que essa é a fórmula molecular do nosso composto. Levando em conta que o carbono, nesse caso, é o átomo central, seguimos, então, as regras aí para escrever a estrutura de Lewis. Somamos todos os elétrons de valência. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o enxofre tem 6, o hidrogênio tem 1,
mas são 2 átomos de enxofre, então são 2 elétrons. No total, nós temos então 12 elétrons para, enfim, escrever aí a nossa estrutura de Lewis. Formaram uma ligação entre o átomo central e cada um dos átomos periféricos, então são 3 ligações, né? São 6 elétrons, ainda sobram, portanto, 6 elétrons a distribuir. Sobrando elétrons, completar então os octetos dos átomos ligados ao átomo central, né? No caso dos átomos de hidrogênio, não há que se falar em octetos, né? Ele completa atinge a sua configuração de gás nobre, que nesse caso seria o hélio, né? Com os 2 elétrons compartilhados. Então, usemos esses 6 elétrons para completar os octetos do enxofre, né? 6 elétrons, então, posicionados em torno do enxofre. Completamos aí os octetos do enxofre, né? E não restam mais elétrons a serem... Completamos o octeto do enxofre, né? E não restam mais elétrons a distribuir, tá certo? Mas aí, então, nós verificamos que primeiro o carbono não completou seu octeto e, na verdade, sequer completou sua valência, né? Que, conforme nós sabemos, é 4, o carbono forma 4 ligações. Bom, então nós podemos tomar um par de elétrons, né, desses que se encontram em torno do enxofre e formar uma ligação aí com o carbono, né? Agora sim, o carbono também, uma ligação dupla, né, formar uma ligação a mais e ficar então com uma ligação dupla carbono-enxofre. Agora sim, né, o carbono completou o seu octeto e, além disso, completou aí a sua valência. Então nós temos aí a estrutura de Lewis, né, correta, digamos, completa aí do nosso composto de fórmula CH2S. Mas a pergunta então, qual o número de elétrons não ligantes, né, na sua estrutura de Lewis? Agora ficou fácil perceber, né? São 4 elétrons não ligantes. Essa é a resposta correta então, tá certo? Vamos lá. Questão número 7, então, nos diz o seguinte: numa molécula AB, o momento dipolar é 0,518 de Bay, sendo de 94,95% o caráter covalente da ligação. Qual o comprimento da ligação AB? Não, essa é a pergunta. Bom, se a porcentagem de caráter covalente é 94,95%, então o percentual de caráter iônico da ligação é de 5,05%. Né? 5,05%. Conforme nós sabemos, a carga, né, sobre cada um dos átomos, aí, enfim, considerada em módulo, né, a carga aí sobre cada um dos átomos que formam o dipolo experimental, dividido por 1, quer dizer, assumindo que a carga é 1, assumindo que o composto é 100% iônico, né, vezes 100, é igual ao percentual de caráter iônico da ligação, que nesse caso é 5,05%. Consequentemente, a carga experimental é 0,0505. Né? Isso aí, é claro, expressando a carga como múltiplo da carga do elétron, né? Seria 0,0505 E. Né? Mas então, como a carga do elétron é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb, nós teríamos então que essa carga experimental é de 8,09 vezes 10 a menos 21 coulomb. Né? O momento de dipolo é 0,518 de Bay. 1 de Bay é 3,34 vezes 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Então, 0,518 de Bay corresponde a 1,73 vezes 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Então, nós temos o momento de dipolo em coulomb vezes metro, nós temos a carga em coulomb, né? Dividindo o momento de dipolo em coulomb vezes metro pela carga em coulomb, nós vamos ficar aí com D, né? A distância que separa as duas cargas, que no nosso caso seria o comprimento de ligação. Isso nos dá 2,138 vezes 10 a menos 10 metro, né? Ou seja, 2,138 angstrom, ou, né, 213,8 vezes 10 a menos 12 metro, seria 213,8 picômetro. Enfim, escolha-se, né? Expressar como angstrom ou como picômetro. Mas enfim, 2,138 angstrom ou 318,8 picômetros é aí o comprimento da ligação AB, tá certo? Respondida então a questão. A questão número 8, então, diz o seguinte: numa molécula AB, cujo momento de dipolo é 9 de Bay, aí o comprimento de ligação, né, a distância que separa A e B, né, o comprimento de ligação é 2,361 angstrom, né? Então, numa molécula, né, AB, esses são os dados que nós temos sobre ela. Momento de dipolo e comprimento de ligação. Pergunta-se: qual o percentual de caráter iônico da ligação? Né? Lembrar que o momento de dipolo teórico é o valor da carga, né? Você pega em módulo, tanto faz a carga do polo positivo quanto do polo negativo, visto que em módulo elas são iguais. O produto da carga
vezes, né, a distância que separa aí as cargas, né? Bom, o momento dipolo teórico, né, nós podemos calcular assumindo, né, que a carga é mais 1 e menos 1, ou seja, que o percentual de caráter iônico é de 100%. Então, a carga aí seria 1, né? Nesse caso, quer dizer, uma vez a carga do elétron, né? 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb, multiplicado pela distância que separa as duas cargas, 2,361 vezes 10 a menos 10 metro. Isso nos dá aí um momento dipolo teórico, né? Assumindo um percentual de ligação iônica de 100%, enfim, assumindo que a ligação é 100% iônica, né? Seria melhor dizer. Isso nos dá um momento de dipolo em coulomb vezes metro de 3,782 vezes 10 a menos 29. Né? Mas lembrar que no sistema internacional a unidade aí é de Bayer, né? Para momento de dipolo, e 1 de Bayer é igual a 3,34 vezes 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Convertendo, então, isso nos dá um momento de dipolo teórico de 11,38 de Bayer. Dividindo o momento de dipolo experimental, que é 9, pelo momento de dipolo teórico, 11,32 vezes 100, isso nos dá o percentual de caráter iônico da ligação, que é, nesse caso, de 79,5%. Questão número 9, então, nos diz o seguinte: enxofre reage com cloro para dar um produto que contém 47,5% em massa de enxofre e 52,5% em massa de cloro. E, além disso, esse produto, né, essa substância, essa molécula, enfim, tem uma massa molar, né, de 135 gramas. Esse composto não possui cargas em qualquer um de seus átomos. Pergunta-se, então, quantos elétrons não ligantes há nesse composto. Evidentemente, para saber quantos elétrons não ligantes há, né, na molécula desse composto, eu preciso escrever a sua estrutura de Lewis, e para isso eu preciso primeiro saber, afinal, qual é a fórmula molecular do composto, né? Então, a soma dos percentuais em massa P faz 100%. Se eu tiver 100 gramas de amostra, eu já tenho as massas. Divido cada uma das massas pelas respectivas massas molares, né? E depois, para obter uma relação entre números inteiros, divido cada um dos índices pelo menor deles e chego então à fórmula SCl, mas cuja massa, né, molar seria ou é de 67,5 gramas. Só que a massa molar do meu composto é de 135, né, gramas por mol. Massa molar do composto de 135 gramas. Então, dividindo, né, eu encontro aí que 2 é o fator de multiplicação, ou seja, a fórmula molecular do meu composto é a fórmula mínima vezes 2. Então, isso me dá S2Cl2. Né? Essa é a fórmula molecular do meu composto. Bom, enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, 6 mais 7, 13, né? Mas eu tenho 2 átomos de enxofre e 2 átomos de cloro, então eu vou ter ao todo 26, né, elétrons de valência, elétrons, melhor dizendo, né, para escrever a minha estrutura de Lewis, 26 elétrons considerados apenas, né, os elétrons de valência, tá certo? Tendo em vista que o cloro, em princípio, só é capaz de formar uma ligação, eu não posso formar uma ligação entre um átomo de cloro e outro átomo de cloro, né, porque aí eu não teria como ligar os átomos de enxofre, né? Da mesma forma, quer dizer, em princípio, né, eu não poderia formar uma ligação entre um átomo de enxofre e 2 átomos de cloro e depois, então, formar uma ligação com um átomo de enxofre, né? Enfim, considerados a valência dos elementos, etc., eu chegarei inevitavelmente à fórmula que aí aparece, né? A fórmula estrutural, enfim, que aí aparece, né? Sem levar em conta propriamente a geometria da molécula, mas enfim. Um átomo de enxofre ligado a outro átomo de enxofre e cada átomo de enxofre ligado a um átomo de cloro, né? Tendo em vista as possibilidades, né? Enfim, em função da valência e dos elementos, etc., a questão de se eles têm ou não octetos completos, etc. e tal, né? Essa vai ser a fórmula a qual eu vou chegar inevitavelmente, tá certo? Perceba-se aí, então, né, que nessa fórmula, tanto os átomos de cloro quanto os átomos de enxofre, né, estão com seus octetos completos, tá certo? Bom, então nós tínhamos 26 elétrons ao todo a distribuir, né? Nós formamos aí 3 ligações simples, né? Cada ligação é um par de elétrons, são 6 elétrons ao todo. 26 menos 6 são 20, né? 20 elétrons ainda aí para distribuir, né, na estrutura de Lewis. Então, completar os octetos aí dos átomos de cloro, né? 6 mais 6, 12, 20 menos 12,
faltam 8, né? E esses 8 elétrons vão ser justamente distribuídos em torno dos 2 átomos de enxofre, né? 4 elétrons em cada átomo, porque é justamente o que falta para completar os octetos dos átomos de enxofre. Com isso, então, eu fico aí, né, com a minha estrutura de Lewis escrita corretamente. Mas a pergunta é quantos elétrons não ligantes, né, há nesse composto? Sim, mas antes precisamos fazer uma verificação, né? Esse composto não possui cargas em qualquer um de seus átomos, né? Então, calculando a carga formal, né, para os átomos de enxofre, visto que a vizinhança de ambos os átomos de enxofre, né, são iguais, né, basta para calcular para um deles, para o outro será a mesma coisa, né? Então, o número de elétrons de valência do enxofre são 6, menos o número de elétrons não ligantes, 4, menos o número de ligações, 2. Carga formal, então, 0. E para o cloro, são 7 elétrons de valência no elemento, menos 6 elétrons não ligantes, menos uma ligação, também dá 0. Então, nós confirmamos, né, que nenhum dos átomos aí possui carga, né, carga formal nesse caso, né? Bom, satisfeito isso, então, confirmado mais uma vez mais, e esse é uma informação a mais, né, que nós temos que considerar para escrever a estrutura de Lewis corretamente, né? Os átomos todos estão com seus octetos completos, né? A valência também corresponde, né, aquela que se poderia esperar para o elemento, e nenhum deles tem carga, etc, né? Então, nós chegaremos a essa estrutura que aí está posta, né? Mas aí, então, confirmada que a estrutura, né, é essa efetivamente, satisfaz aí, né, todos os critérios e requisitos, digamos assim, nós podemos então responder qual é a questão, né? Quantos elétrons não ligantes há nesse composto, né? 6 em cada átomo de cloro são 12, e menos 4 em cada átomo de enxofre, né? 4 mais 4, 8, 8 mais 12, 20. Então, nós temos ao todo 20 elétrons não ligantes. Essa é a resposta correta, então. A questão número 10, então, nos diz o seguinte: identifique em cada caso, né, nas letras A e B, o elemento X, com a seguinte informação: X é um elemento do terceiro período, né? Mas, enfim, você pode pegar a tabela periódica e consultar, né, e verificar que esses elementos que aparecem aí, do sódio até o argônio, né, são os elementos ali do terceiro período, tá certo? Então, fiquemos aí com a letra A, tá certo? Os átomos de cloro estão com seus octetos completos, cada átomo de cloro está formando uma ligação simples, tudo ok, né? Em torno do átomo central, né, o átomo X, nós temos 4 pares de elétrons, são 8 elétrons, né? Mas desses 8 elétrons, 4 vieram dos 4 átomos de cloro, né? Então, nós temos aí 4 elétrons, né, que seriam do elemento X. Acontece que essa espécie é X Cl4-, se é um ânion, né, tem essa carga, né, receber um elétron de algum cátion, né? Então, 8 elétrons em torno do átomo central, mais 4 vieram de 4 átomos de cloro, sobram 4 elétrons. Então, em princípio, né, alguém poderia achar que sim, esse átomo aí X, ou enfim, esse elemento X, tem 4 elétrons na camada de valência. Mas acontece que eu tenho 4 elétrons porque a espécie é aniônica, ela recebeu um elétron de alguma outra espécie, de um cátion. Ou seja, desses 4 elétrons, um veio de fora, por assim dizer, né, doado por um cátion. Ou seja, o elemento X, na verdade, só possui 3 elétrons na camada de valência, né? Sendo assim, né, considerado aí os elementos. Então, ele é um elemento, né, tem 3 elétrons na camada de valência, é um elemento do grupo 13. Né? Mas o único elemento do grupo 13 que está aí no terceiro período é o alumínio. Então, resposta para a letra A é o alumínio, né? Na letra B, nós temos aí 4 pares de elétrons em torno do átomo central, são 8 elétrons, mas 4 desses elétrons vieram dos 4 átomos de hidrogênio, né? Então, alguém poderia imaginar que esse elemento X tem 4 elétrons na camada de valência, né? Mas acontece que essa espécie XH4+, né, então ela perdeu um elétron, né? Então, tem 8 elétrons em torno do átomo central, mais 4 são dos 4 átomos de hidrogênio, sobram ainda 4. Só que essa espécie perdeu um elétron, por isso ficou catiônica, ou seja, originalmente eu tinha 5 elétrons, né, pertencentes aí ao elemento X. Então, se esse elemento X possuía originalmente, né, 5 elétrons na camada de valência, então ele é do grupo 15, só que o único elemento do grupo 15 que faz parte aí do terceiro período é o fósforo, né? Então,
necessariamente, inevitavelmente, o elemento X nesse caso é o fósforo. Então, respondendo aí a questão, na letra A, X é o alumínio e na letra B, X é o fósforo, ok? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.